Tá, a tela que vocês têm que ver é essa aqui agora. Professor, o senhor já mandou esse conteúdo no grupo? Ainda não. Vamos ver se vai aparecer. Aqui não apareceu nada ainda, só tá o rosto do professor. No meu computador aparece. Vê se você vai lá nos 3 pontinhos embaixo e vê ali alterar layout, vê um layout que dá para aparecer a tela e o professor. Aqui no meu aparece. Ah, tá. Tem que colocar no automático aqui, o barra lateral, como que é? Tem aqui na barra embaixo, né? Tem onde tem o microfone, a câmera, a mãozinha, depois a apresentação de slides, tem 3 pontinhos. Aham, Aí eu coloca fui ali os já. 3 pontinhos, alterar layout. Aí você pode pôr barra Destaque. lateral, por exemplo, que aí aparece o professor e a tela. Coloca Ah, o tá. destaque que aparece a tela só do professor. Ah, tá. Vou pôr no mosaico aqui, né? O barra lateral. Deu certo? Eu cliquei, mas ainda não aparece. Só aparece o tela do professor mesmo. Agora. Ui. Oi? Mas eu tô vendo aqui, gente, por que que não tá aparecendo? Só um pouquinho. Agora apareceu. Vamos ver. Apareceu, né? Aham. Tá, vamos lá. Tá gravando, né? Então tá ok. Se a aula ficar legal, gente, essa primeira parte aqui a gente não precisa rever, tá ok? Então vamos lá. O que que é controle de constitucionalidade, tá bom? Eu vou sempre ler para depois explicar. Controle de constitucionalidade. Olha só, a gente vai começar do início, tá? A gente não vai começar naquelas questões difíceis lá que vocês fazem no simulado, ok? Vocês têm que entender a origem do controle de constitucionalidade, tá bom? Então, o controle de constitucionalidade, primeira coisa que vocês têm que saber, é uma atribuição típica do poder legislativo, ou seja, é o poder legislativo que tem que dizer, ele é quem tem que dizer, tá? Se uma lei, ela é constitucional, desculpa, poder judiciário. É o poder judiciário que tem que dizer se uma lei é constitucional ou não, ok? O que é controlar a constitucionalidade? É verificar a compatibilidade de uma lei em relação à Constituição. Então, por exemplo, assim, ó, lá na Constituição Federal está escrito que é vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Aí um deputado federal apresenta um projeto de lei colocando a pena de morte para crime hediondo. Essa lei é o quê? Ela é inconstitucional. Por que essa lei é inconstitucional? Porque ela colocou alguma coisa que está contrariando a Constituição Federal, tá? Isso é o que eu chamo de inconstitucionalidade material. O que é inconstitucionalidade material? É quando uma lei contraria o que está escrito na Constituição. A Constituição diz que é proibido pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra. Aí vem uma lei e coloca o quê? A pena de morte em caso de crime hediondo. Então, essa lei é o quê? Ela é inconstitucional, tá? Então, eu verifiquei a compatibilidade dessa lei com a Constituição e descobri que a lei é inconstitucional. Tem um exemplo. É uma questão de adequação, ou seja, a lei, ela tem que se adequar à Constituição Federal, tá? E qual o objetivo do controle? Por que a gente faz controle de constitucionalidade? Por que a banca FGV é a que mais gosta disso? Garantir a supremacia da Constituição Federal sobre o ordenamento jurídico. Tá, mas como que o controle de constitucionalidade garante a supremacia? Bom, eu acabei de dizer que a Constituição proíbe a pena de morte. Aí vem uma lei e coloca a pena de morte. Se essa lei não for declarada inconstitucional, ela pisa, ela passa por cima da Constituição e a Constituição deixa de ter supremacia. Então, antes que essa lei entre em vigor, eu entro com o controle e essa lei é quem cai fora e quem fica é a nossa Suprema Constituição. Tá, gente? Então, isso é
supremacia da Constituição. Quem manda? A Constituição. Então, se a lei contrariar a Constituição, a lei é tirada do ordenamento jurídico, tá? Então, eu tenho a supremacia da Constituição sobre qualquer ordenamento jurídico, tá? Aí vamos lá, as perguntas de prova. Quais normas podem ser objeto de controle de constitucionalidade? Todas aquelas que decorrem do texto constitucional. Tá bom. Mas qual vai ser a pergunta que eles vão fazer na prova para vocês? É essa aqui, ó. Uma emenda constitucional, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Pode. Tá? Como assim? A Constituição, ela controla ela mesma? Controla. Exemplo, uma emenda constitucional para ser aprovada, ela tem que ser votada na Câmara e no Senado em 2 turnos e tem que ser aprovada por 3/5 dos votos. Tá? Digamos que a emenda constitucional foi votada na Câmara e no Senado em 2 turnos, e na última votação, ela conseguiu 2/5 dos votos, e mesmo assim foi considerada aprovada. Significa que a emenda constitucional, ela tem um problema, ela tem um defeito, ela tem um vício. A Constituição disse que são 4 votações de 3/5. Aí fizeram uma emenda constitucional com 3 votações de 3/5 e uma de 2/5. Então, a emenda constitucional é inconstitucional. A pergunta da prova é simples, gente. Emenda constitucional pode ser objeto de controle de constitucionalidade? A resposta é sim. Tá? Então, quer dizer que a Constituição controla ela mesma? Sim. Ela controla as emendas à Constituição. Tá? Ela controla somente as emendas constitucionais. Ela não controla o texto originário que o Ulisses Guimarães levantou lá às 15 horas do dia 5 de outubro de 1988. Aquelas emendas, aqueles artigos da Constituição não são objeto de controle, porque aqueles foram que nasceram com a Constituição. A Constituição controla as emendas que vêm depois. Tá bom? Controle de constitucionalidade. Para existir controle de constitucionalidade, a Constituição deve ser rígida. É o caso da Constituição brasileira. E o que é uma Constituição rígida? É aquela que tem um processo dificultoso de alteração. A Constituição brasileira tem um processo dificultoso? Tem. Para ser aprovada, ela precisa de 2 turnos de votação, tá? Esses 2 turnos, um na Câmara, outro na Câmara, um no Senado, outro no Senado, em cada caso. E o quórum de aprovação, ele é de 3/5. Então, eu tenho que votar 4 vezes e tenho que conseguir um quórum de 3/5. É difícil. Então, a nossa Constituição, ela é rígida, tá? Eu tenho uma Constituição rígida. Se eu tenho uma Constituição rígida, eu tenho controle de constitucionalidade. Qual é a questão da prova? Para que um país tenha controle de constitucionalidade, ele precisa ter uma Constituição rígida. E nós temos. Qual Professor. controle? Oi. Então, eu posso estar enganado, mas eu li em algum lugar, né, acho que em alguns livros, que a nossa Constituição é semi-rígida. Não, ela é rígida. Né? Ela é rígida. É que o problema é o seguinte, ó. Esse negócio da classificação das constituições, né? Eu vou mandar um textinho para vocês. Vocês vão ver que vem o Flávio Martins e fala uma coisa, aí vem o Pedro Lenza e dá uma outra colocação, né? Mas olha só, a Constituição brasileira, eu posso considerar ela rígida, eu posso considerar ela semi-rígida, tá? Dependendo do aspecto que eu vou olhar ela. Por exemplo, quando eu olho uma cláusula pétrea, eu tenho possibilidade de alteração? Eu não tenho, entendeu? Eu olho um outro ponto da Constituição, lá eu tenho uma certa possibilidade de alteração. Eu poderia dizer que ela é semi-rígida. Ela pode ser alterada, mas ela depende de determinado procedimento, que é o caso disso aqui, ó. Tá? Qual é o procedimento para eu alterar, por exemplo, um artigo que fale do presidente da República? Eu tenho um procedimento, entendeu? Qual o procedimento para eu alterar a pena de morte no Brasil? Não tem. Não posso alterar. Não tem como alterar.
tá? Porque é uma cláusula que fere direito fundamental. Então, não existe possibilidade de alteração, tá bom? Mas, assim, ó, em Entendi. linhas gerais, né, você considera a Constituição rígida, tá? Ela tem aspectos semi-rígidos, né? Mas se ela não for rígida, eu não tenho controle, entendeu? Mas fica tranquilo que também isso aí não é o que vai cair para nós. O que vai cair para nós é o que vem aqui embaixo agora. Qual o controle é feito? Tá? Eu faço um controle de lei ou ato normativo federal, ok? Ou estadual, tá? Versus a Constituição. Quer dizer, então, que a lei federal e a lei estadual não podem contrariar a Constituição. Eu faço o controle de lei ou ato normativo federal e estadual versus os tratados internacionais sobre direitos humanos, tá? Então, olha só, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5, serão equivalentes às emendas constitucionais, tá? Então, quer dizer que se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ele é equivalente a uma emenda constitucional, a lei não pode contrariar o tratado. Se uma lei contrariar um tratado internacional, a lei é inconstitucional. Se uma lei contrariar a Constituição Federal, a lei é inconstitucional. Tá? Então, a lei contrariou o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, a lei é inconstitucional. A lei contrariou a Constituição Federal, a lei é inconstitucional. A lei ou ato normativo federal ou estadual contrariou os princípios decorrentes da Constituição, princípios implícitos e princípios expressos. Por exemplo, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Está escrito isso em algum lugar, gente? Está escrito isso em algum lugar? Não está escrito em lugar nenhum. Isso é um princípio implícito, tá? Aí eu posso fazer uma lei dizendo assim, ó, que um réu em uma ação penal, ele é obrigado a falar. Ele é obrigado a falar? Ele não é obrigado a falar. Eu posso fazer uma lei dizendo que ele é obrigado a falar? Não. Porque se ele não quer falar, é porque ele não quer produzir prova contra ele mesmo. Tá bom? Então, assim, ó, uma lei não pode contrariar um princípio que seja implícito. Pô, mas quer dizer que o negócio não está nem escrito. Não está escrito, mas é implícito. Todo mundo sabe que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tá, gente? O que mais que eu tenho aqui, ó? A primeira análise que se deve fazer sobre a constitucionalidade de uma lei é requisitos formais e depois os requisitos materiais. Quais são os requisitos formais? Ver se a lei está em acordo com o processo legislativo de elaboração de leis. Exemplo, uma lei complementar, ela tem que ser aprovada por qual quórum? Maioria absoluta. Tá? Aí a lei complementar foi aprovada por maioria simples. Essa lei é inconstitucional? Sim. Que tipo de inconstitucionalidade? Formal. Por quê? Porque ela não respeitou o que está escrito na Constituição para que ela fosse elaborada. Aí eu tenho uma lei que diz assim, ó, haverá pena de morte em caso de crime hediondo. Essa lei é inconstitucional. Por que essa lei é inconstitucional? Porque lá na Constituição está dizendo que não pode ter pena de morte no Brasil. Está escrito que não pode ter. A lei escreveu que pode ter em caso de crime hediondo. A lei é inconstitucional. Qual é a inconstitucionalidade? Material. Por quê? Porque está contrariando o texto da Constituição. Tá? Quando que é formal? Quando contraria o processo legislativo. A gente não estudou processo legislativo? A gente não viu que no processo legislativo
eu tenho que votar na Câmara, depois votar no Senado, depois mandar para o presidente sancionar. Se eu fizer diferente disso, eu tenho um vício formal, um vício na forma, um vício na elaboração da lei. E a lei passa a ser inconstitucional. Tá, gente? Ok? Qual o momento que se realiza o controle de constitucionalidade? Eu tenho um controle preventivo e eu tenho um controle repressivo. Quando que ele é preventivo? Ele é preventivo quando a lei não entrou em vigor ainda. Quando que ele é repressivo? Ele é repressivo quando a lei entrou em vigor, tá? A lei entrou em vigor e descobriram que ela é inconstitucional. Então, eu tenho que tirar ela, mas ela já está valendo. Então, o controle é repressivo. Quando que ele é preventivo? Quando eu estou fazendo a lei, e já descubro que ela é inconstitucional. Então, eu já tiro ela fora. Então, eu estou prevenindo a entrada da lei. Então, é um controle preventivo. Tá, gente? Beleza. Então, são dois momentos, controle preventivo e controle repressivo. Olha só como tem questão de prova aqui. Quando que eu realizo o controle preventivo? Realizado pelo poder executivo, legislativo e judiciário. Aí eles vão perguntar na hora da prova para vocês assim, ó, quando que o legislativo realiza controle preventivo? O legislativo, através de suas comissões, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, as comissões recebem o projeto de lei, leem o projeto de lei e dizem se o projeto de lei é constitucional ou não. Se a comissão disser que o projeto de lei é inconstitucional, o projeto de lei morre ali. Entendeu, gente? Na comissão. Então, é um controle preventivo, previne que um projeto de lei inconstitucional vá ao plenário para ser votado. E essa função preventiva do legislativo é uma função típica. É para isso que ele existe, para fazer esse controle. E o executivo, ele faz controle de constitucionalidade preventivo? Faz. Vocês lembram que depois que a Câmara vota e aprova um projeto de lei, ela manda para o Senado. Depois que o Senado vota e aprova o projeto de lei, ela manda para o Executivo. O Executivo tem que sancionar o projeto de lei ou tem que vetar o projeto de lei. Ele tem 15 dias úteis para sancionar ou para vetar, tá? Quando ele veta, ele tem que dizer por que que ele veta. E ele tem dois motivos para vetar. Ele tem o veto jurídico, tá? O que é o veto jurídico? É quando o presidente da República olha o projeto de lei e diz assim, ó, esse projeto de lei que entrou na Câmara, foi aprovado, entrou no Senado e foi aprovado, e chegou para eu sancionar, é inconstitucional. Então, eu vou vetar. Veto jurídico. Qual o motivo do veto jurídico? A lei é inconstitucional. Então, ele veta porque é inconstitucional. Quem que está fazendo isso? O presidente. Isso é uma função típica ou atípica do presidente? Isso é uma função típica do presidente da República. Ok? E o judiciário? O judiciário realiza controle de constitucionalidade preventivo? Realiza. Quando? Quando um parlamentar, quando um deputado, impetra mandado de segurança contra um projeto de lei que não está respeitando o processo legislativo. Por exemplo, o presidente da República apresenta projeto de lei aonde? Na Câmara ou no Senado? Ele apresenta na Câmara. Aí o presidente vai lá e apresenta o projeto de lei no Senado. E o Senado começa a votar. E o Senado aprova. E manda para a Câmara. Aí o deputado vai lá e entra com o quê? Com mandado de segurança. Dizendo o quê? Dizendo que o processo legislativo não foi respeitado. Dizendo que o presidente da República apresenta projeto de lei aonde? Na Câmara. E o presidente da República apresentou o projeto de lei aonde? No Senado. Então, eu tenho que, como deputado, entrar com mandado de segurança, dizendo que não está sendo respeitado
o processo legislativo que prevê que os projetos de lei do presidente devem dar entrada na Câmara e não no Senado. Entendeu? Só que quando o deputado faz isso, o Poder Judiciário está exercendo a função atípica dele. Por que atípica? Porque quando uma coisa é típica do outro, ela é atípica do Judiciário. O Judiciário tem função típica de tirar a lei que entrou no ordenamento jurídico, tá? Ele não tem função típica de tirar a lei que vai entrar. O controle preventivo é uma função típica do legislativo e do executivo. O controle repressivo, sim, esse é função típica do judiciário. Tá bom, gente? Vocês estão entendendo? Deixa eu olhar vocês aí, onde é que vocês estão? Sim. Tudo certo? Muito difícil? Tranquilo, professor, dá para acompanhar. Vamos ver. Tá? Eu vou Eu voltar estou aqui. arrumando algumas coisas aqui, mas estou prestando atenção. Professor, Oi. por exemplo, medida provisória que se caiu uma questão, a medida provisória não obedeceu, por exemplo, o critério lá da urgência ou da relevância. Isso seria um caso de inconstitucionalidade formal? É formal, tá? Porque está escrito que ela tem que ser relevante e urgente. Entendeu? Material é quando contraria o texto da Constituição, Entendi. tá? Material tem que contrariar o texto da Constituição. Formal contraria a forma de elaboração. Ok? Olha o que eu falei para Professor, vocês. mas Ó. Oi, uma pode mesma, falar. uma mesma lei pode ter as duas, né? Ser formal e material. Pode. Ela pode ser formalmente inconstitucional e materialmente inconstitucional. Né? Controle repressivo. O controle repressivo é uma função típica de quem? Judiciário. Do judiciário, está aqui, ó. Olha só para você ver, ó. Uma função típica do judiciário. Por que é típica do judiciário? Porque o preventivo é atípico. Ó, o preventivo é atípico. Então, o repressivo é típico. Tá? Então, quem é que realiza controle repressivo de constitucionalidade no Brasil? O judiciário. E o legislativo pode? Também pode. Quando? O Poder Legislativo analisa a constitucionalidade das medidas provisórias, que o colega acabou de falar. Ó. Quem é que faz medida provisória? Presidente. Quem é que aprova a medida provisória? O Legislativo. E quando o Legislativo aprova a medida provisória, ele também faz um controle de constitucionalidade. Tá? Por exemplo, o presidente da República pode fazer uma medida provisória sobre direitos políticos? Não pode. E se ele fizer, é inconstitucional. Quem que vai dizer isso? O Poder Legislativo. Tá bom? Então, o Poder Legislativo também faz controle repressivo. Mas como assim controle repressivo de medida provisória? É que a medida provisória já nasce com força de lei. Então, ela já está em vigor. Então, é controle o quê? É controle repressivo, porque ela já está valendo. Tá? Então, se na hora da prova de vocês eles perguntarem assim, ó, o controle realizado sobre medidas provisórias é um controle preventivo ou é um controle repressivo? Vocês vão responder que é um controle repressivo. Tá bom? Ok? Então, o Poder Legislativo analisa a constitucionalidade das medidas provisórias, das leis delegadas, e o TCU pode declarar a inconstitucionalidade de ato no caso concreto. Vocês lembram quando a gente estudou TCU? Vocês lembram que o TCU controla ato, controla fato? Então, olha aqui, ó. TCU pode declarar a inconstitucionalidade do ato no caso concreto. Só que cai na prova dos 12 mil alunos que vão vir fazer a prova. Olha, não sei nem se 100 sabe, tá?
Aí eu continuo com alguns artigos que podem cair na prova de vocês, ó. Olha o que tem Professor, escrito. Oi. pode repetir o que você falou agora sobre Ó, o ato? o TCU, ó. O Hum. TCU, ele pode realizar controle do ato administrativo, ó. No caso concreto. Tá? É uma ação, uma decisão do Poder Executivo, entendeu? O TCU pode realizar um controle de ato, no caso concreto. Tá? Olha só. Olha o que está escrito aqui, ó, no artigo 49 da Constituição, no inciso 5. O que está escrito? Cabe ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Quando o Congresso Nacional susta uma coisa que o Executivo faz e exorbita do poder regulamentar, eu estou diante de controle de constitucionalidade, tá? Quando mais eu tenho controle de constitucionalidade aqui, ó, artigo 62, quando o presidente edita uma medida provisória, após editada, a medida provisória tem força de lei, tá? Todavia, ela deve ser submetida ao Congresso Nacional. Caso o Congresso Nacional não converta a medida provisória em lei, por inconstitucionalidade, estará exercendo o poder repressivo de constitucionalidade. Tá? Então, olha aqui, ó, não converteu a medida provisória em lei, mas ela já está valendo como lei, ele só não converteu. Aí ele não converte, ele está exercendo controle. Controle o quê? Repressivo. Porque eu já falei para vocês que controle feito em cima de medida provisória é controle repressivo, tá? Controle feito em cima de projeto de lei é controle preventivo, é projeto de lei, tá bom? O TCU pode declarar a inconstitucionalidade no caso concreto, já tinha falado disso. E o presidente da República? O presidente da República, o poder executivo, ele pode realizar controle repressivo de constitucionalidade? O presidente pode. Quando o chefe do executivo poderá determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos normativos que considerar inconstitucional. Olha o poder que o presidente tem. Ao mesmo tempo que ele diz assim, ó, para um órgão dele, por exemplo, ele diz para a Polícia Federal, não executa essa ordem, porque isso é inconstitucional. Ao mesmo tempo, ele vai lá e entra com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Então, o Poder Executivo também realiza controle. Controle realiza repressivo. A gente, todo mundo realiza preventivo e todo mundo realiza repressivo. Ok? O controle brasileiro possui 2 sistemas modelos, que está lá no edital de vocês. Eu tenho controle de constitucionalidade difuso e eu tenho controle de constitucionalidade concentrado. Qual a diferença do difuso para o concentrado? Controle difuso de constitucionalidade. É o controle americano, tá? É o controle que foi criado lá nos Estados Unidos da América. E o controle concentrado é o controle europeu, que foi criado, né, pelo o austríaco, né, o Hans Kelsen. Então, olha só, controle difuso é o controle americano. Controle concentrado é o controle austríaco. O que vai cair na minha prova? Qual a diferença do controle de constitucionalidade difuso para o controle de constitucionalidade concentrado? Tá? Primeiro, vamos lá. Aonde nasceu o controle difuso? Nasceu nos Estados Unidos da América. Nasceu no célebre caso Marbury versus Madison. Tá bom?
famoso caso, julgado no ano de 1803. Eu vou ler isso aqui com vocês, porque eu já vi isso aqui cair em prova. Essa historinha aqui eu já vi cair em prova, tá? Olha aqui o ano que nasceu o controle difuso, ó. Então, o famoso caso Marbury versus Madison, julgado em 1803 pela Suprema Corte Americana, é o marco da criação do controle de constitucionalidade das leis. Eis a síntese desse célebre litígio. Nas vésperas do final de seu mandato, o presidente John Adams nomeou vários correligionários, entre os quais William Marbury, para ocuparem cargos estratégicos no Judiciário Federal. Ok. É como se o presidente da República, antes de deixar a presidência da República, nomeasse, digamos, vários ministros para o STJ. Ao assumir o poder, o novo presidente, Thomas Jefferson, famoso Thomas Jefferson, ordenou ao secretário James Madison que não concedesse a posse aos beneficiários. Então, o primeiro presidente nomeou Marbury. O segundo presidente mandou Madison não dar posse a eles. Inconformado, Marbury, com base em lei judiciária de 1789, que outorgava à Suprema Corte o poder de conceder mandados, impetrou ação, postulando a posse no cargo de juiz. Ao analisar o caso, a Suprema Corte negou o pedido sob a justificativa de que a citada lei é inconstitucional, por criar uma competência não prevista na Constituição. Nasceu o controle de constitucionalidade. Porque a lei criou uma situação que não existia. Tá, gente? Então, essa historinha aí eu já vi cair mais de uma vez em prova. O controle concentrado, criado por Hans Kelsen, em 1920, quase mais de 100 anos depois, o controle concentrado prevê um órgão exclusivo de controle das leis em relação à Constituição. No caso do Brasil, é o STF. Gente, agora eu vou dizer para vocês qual a diferença do difuso para o concentrado. O concentrado é realizado pelo STF. Concentração. Concentra tudo no STF, tá? Então, o controle concentrado das leis é realizado aonde? No Supremo Tribunal Federal. E o controle difuso, difunde, difundir. Isso aqui é realizado em qualquer juízo ou tribunal. Qualquer juiz ou tribunal. Tá? Qualquer juiz ou tribunal. E o concentrado, só o STF. Quer dizer que um juiz de primeiro grau aqui em Campo Grande pode fazer controle de constitucionalidade difuso? Pode. Ok? Concentrado ele pode? Não. Por quê? Porque concentrado é só o STF. Então o juiz faz controle difuso e o Supremo Tribunal Federal faz controle concentrado de constitucionalidade. Tá, gente? Então vamos lá. Compete ao Supremo. Professor, Oi. no caso da Constituição Estadual, seria o Tribunal de Justiça que faria esse controle concentrado? Faria. É exatamente ele. Tá? Vamos ver que mais na frente vai falar exatamente essa situação. Ah, beleza. Desculpa. Então, olha, mas é isso aí mesmo. Compete ao STF principalmente a guarda do quê? Da Constituição. Cabendo-lhe. Tá? Compete ao STF a guarda da Constituição. Cabendo-lhe. Quem é que julga a ação direta de inconstitucionalidade? O STF. Tá aqui. Ó. Supremo Tribunal Federal. Quem que julga? O STF. Tá? Então, ele é responsável pelo controle concentrado. Ok? Ação direta de inconstitucionalidade de lei, olha aqui, ó. O STF cuida da lei ou ato normativo federal ou estadual, tá? Então, ele cuida de lei ou ato normativo federal ou estadual.
E a ação declaratória de constitucionalidade de lei é o ato normativo federal. Tá? Quando eu quero saber se uma lei é inconstitucional, pode ser federal ou estadual, ela pode ser levada ao Supremo Tribunal Federal. Quando eu quero saber se uma lei é constitucional, quando eu quero uma ação declaratória de Constituição, eu só posso levar para o STF a lei ou ato federal. Tá? Quando for para dizer que é inconstitucional, eu vou levar a lei estadual e federal. Quando for para dizer que é constitucional, eu só posso levar a lei federal. Tá, gente? Por exemplo, aqui em Campo Grande tinha uma lei, aqui em Campo Grande não, no Mato Grosso do Sul, tinha uma lei estadual que proibia o corte de energia elétrica sexta, sábado e domingo. Tá? Aí, ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal disse que essa lei era constitucional ou inconstitucional. Alguém sabe? Aqui em Campo Grande não podia cortar a energia elétrica de quem não pagava a conta, sexta, sábado e domingo. Tinha uma lei que proibia. Mas eu acho que tem uma jurisprudência que veda o corte, mas eu acho que agora é nacional, no caso, não pode cortar no final de semana que não dá tempo de ligar de volta. Eu acho que eu li algo nesse sentido, professor. A lei aqui do Mato Grosso do Sul ela foi considerada inconstitucional. Né? E o STF disse que podia tacar-lhe o facão no fio de luz e deixar o pessoal no escuro. Mas é só um exemplo, tá bom? Não sei se mudou, mas quando ela chegou lá, ele considerou ela inconstitucional. Então, olha só. Era uma lei estadual, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora da prova. O STF pode declarar uma lei estadual inconstitucional? Ok, pode, tá? O controle difuso, gente, é o controle feito por qualquer juiz, tá? É um controle concreto, interpartes e incidental. Concreto, interpartes e incidental. Como assim? Concreto, interpartes e incidental. Exemplo. A Maria processou a Joana porque a Joana fez uma obra e, por algum motivo, prejudicou o terreno da Maria. Tá? Aí a Maria foi lá, usou uma lei e processou a Joana. Aí o juiz, na hora de julgar o processo, o juiz disse assim, ó, essa lei que a Maria está usando é uma lei inconstitucional. Eu não vou aplicar essa lei, tá? E vou declarar ela inconstitucional no caso concreto. Qual é o caso concreto? Entre a Maria e a Joana. Interpartes, entre a Maria e a Joana. E incidental. Por que é incidental? Porque não é esse o objetivo do juiz. O juiz não está ali para declarar a lei inconstitucional. Por isso que é incidental. Entre as partes no caso concreto. Essa mesma lei que o juiz declarou inconstitucional para Maria e para Joana, um outro juiz, lá no estado de Goiás, usou a lei e deu ganho de causa para uma outra parte. Ou seja, quando o juiz de Campo Grande declarou a lei inconstitucional, ele declarou a lei inconstitucional só para as partes. Entendeu? Ele não declarou para ninguém mais no Brasil. Só para Maria e para Joana, que ele declarou inconstitucional. Ou seja, o controle difuso, ele é interpartes. O controle difuso, ele é, no caso, concreto. Ok? Quando eu vou estudar o controle concentrado, vocês vão ver que ele não é concreto. Ele é um controle abstrato. Deixa eu ver se eu acho aqui. Controle concentrado. Olha aqui, ó. Controle concentrado. Aqui não há caso concreto. Olha aqui, ó. Não há caso concreto. Verifica-se a lei em abstrato. Como assim?
O presidente da República entra com uma ADI no STF, dizendo que a Lei 1530 é inconstitucional porque contraria a Constituição. Ele só está dizendo que é lei inconstitucional. Ele não está aplicando a lei em nenhum processo. Por isso que é abstrato. Agora, já no caso da Maria e da Joana aqui, ó, elas estavam usando a lei num processo, uma contra a outra. Então, era um caso concreto. Então, na hora da prova, quando eles perguntarem para vocês, o controle difuso é concreto, interpartes e incidental. Já o controle concentrado, ele é abstrato, tá? Ele é abstrato. Beleza, gente? Muito pesado? Professor, Ah. eu posso colocar uma pergunta no grupo para o senhor explicar para a gente? Fala a respeito da inconstitucionalidade de uma medida provisória editada pelo presidente da República. Pode? Então, vou colocar no grupo. Tá, coloca aí que daqui a pouquinho já olha, tá? Vamos lá, vamos continuar. Olha só. Controle por via de exceção ou defesa. Ok? É a ideia que qualquer juiz ou tribunal. Não é controle difuso? Não é difundido? Então é qualquer juiz ou tribunal. Tá? Qualquer juiz ou tribunal. Beleza? Isso é controle difuso. Tá? É a ideia que qualquer juiz ou tribunal possa realizar o controle difuso. O controle difuso se caracteriza por ser realizado em cima de um caso concreto. Tá? Olha a característica do controle difuso. É o que vão me perguntar na prova, se cair uma questão dessas. Agora o cara está escrito aqui, ó. Artigo 97 da Constituição Federal. Maioria absoluta, cláusula de reserva de plenário. Gente, olha só. Olha aqui, ó. Para um tribunal realizar controle difuso de constitucionalidade, qual é o quórum que o tribunal tem que ter? Maioria absoluta. É o que eu chamo de cláusula de reserva de plenário. Tá, gente? Ok? Beleza? O que pode ser objeto de controle difuso de constitucionalidade? Qualquer lei ou ato normativo. Olha que interessante. Olha que interessante, ó. Controle difuso. Qualquer lei federal, estadual ou municipal. Controle difuso. Tá bom? Difuso. Tá? Federal, estadual ou municipal. E o concentrado, daqui a pouquinho a gente vai ver. Atenção, preâmbulo da Constituição não é parâmetro de controle de constitucionalidade. Quer dizer que eu posso fazer uma lei que seja contrária ao preâmbulo? Pode, porque não é parâmetro de controle. E o ADCT, o que é ADCT? São os atos das disposições constitucionais transitórias. São artigos que estão na Constituição antes dela começar, que eles são transitórios, eles só valem por um determinado tempo, depois não vale mais. O ADCT é parâmetro para controle, desde que não tenha se exaurido, desde que ele esteja valendo ainda. Tá, gente? É exceção à cláusula de reserva de plenário. Olha só a questão da prova. O que está escrito aqui, ó? Ó. Controle difuso. Qualquer juiz ou tribunal. Feito. Controle difuso. Qualquer juiz ou tribunal. Ok. Fechou. Tá? Controle difuso. Qualquer juiz ou tribunal. Fechou. O tribunal precisa de um quórum. Qual é o quórum? Maioria absoluta. Tá? Aí eu ando mais um slide e está escrito assim, ó. É exceção à cláusula de reserva de plenário. Qual é a cláusula de reserva de plenário? É a maioria absoluta. Qual é a exceção? O plenário do STF já ter se pronunciado sobre a inconstitucionalidade da lei. Exemplo. Tem uma lei aqui no estado do Mato Grosso do Sul
ela chegou no TJ, que é um tribunal, e o TJ considera essa lei inconstitucional. Para ele deixar a lei inconstitucional em controle difuso, o TJ precisa de qual quórum? Maioria absoluta. Mas aí o presidente do TJ olhou e disse assim, ó, caros desembargadores, o STF já se pronunciou sobre a inconstitucionalidade dessa lei. Se o STF já disse que a lei é inconstitucional, eu não preciso da maioria absoluta dos desembargadores do TJ para dizer que a lei é inconstitucional, porque o STF já disse que é. Então, essa é uma exceção à cláusula de reserva de plenário. Tá bom? Segunda situação que eu não preciso da cláusula de reserva de plenário, que eu não preciso da maioria absoluta. Segunda situação, a existência de uma decisão plenária sobre o mesmo ato no tribunal. Exemplo, tá? O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul já se pronunciou sobre a lei número 1500. O plenário já tem decisão que essa lei é inconstitucional. Gente, se o plenário do TJ já disse uma vez, ele não tem que dizer de novo. Então, se existe uma decisão plenária, sobre o mesmo ato no tribunal, é uma exceção da cláusula de reserva de plenário. Eu não preciso me reunir de novo para dizer de novo que a lei é inconstitucional, porque eu já disse uma vez. Tá? Dessa forma, caso exista uma decisão do STF no sentido de declarar uma norma inconstitucional, não se faz necessária a cláusula de reserva de plenário, porque o STF já disse. Por que o TJ tem que dizer de novo? Se o STF já disse. Basta a declaração de inconstitucionalidade pelo órgão fracionado do TJ. Tá, gente? Pela Câmara do TJ, tá ok? Efeitos da decisão em controle difuso, tá? A gente já sabe quais são os efeitos. É entre as partes, ó. Entre as partes. Entendeu? Só vale para Maria e para Joana, ok? Só vale para o processo delas. Aqui no Mato Grosso do Sul, o juiz considerou a lei inconstitucional, mas lá em Goiás o juiz pode continuar usando a lei, porque só vale para aquelas partes, tá, gente? É ex tunc. O que é ex tunc? A decisão em controle difuso, tá? Ela retroage. Em controle difuso é ex tunc, ela retroage, tá, gente? Então ela retroage à origem. Declarada a inconstitucionalidade pelo STF, desfaz-se desde a sua origem, assim como suas consequências dele derivadas, da lei que era inconstitucional. Tá bom? Porém, esses efeitos são somente para as partes envolvidas. Então, olha só, a decisão em controle difuso. Se eu voltar um pouquinho aqui, ó, ela existe no caso concreto, interpartes, tá? Os efeitos são ex tunc, retroagem, mas só valem para as partes envolvidas, que é a Maria e a Joana. Tá bom? Professor, Oi. você pode dar um exemplo num caso desse, uma inconstitucionalidade difusa? Difusa. No caso não vai ser, então, contra a Constituição Federal, né? Se é só entre partes. Não, olha só. A Maria está usando uma lei sobre propriedade, tá? Contra a Joana. O juiz considera a lei inconstitucional, no caso concreto, interpartes. O juiz está dizendo que aquela lei é inconstitucional. O juiz está dizendo que aquela lei está contrariando a Constituição. Entendeu? O juiz Posso está... dar um exemplo, professor? Oi? Que me ocorreu.
posso dar um exemplo que eu lembro Pode. que na reforma trabalhista tinha alguns artigos da CLT que estavam pendentes de julgamento no MADIM, mas era comum os juízes trabalhistas declararem nas reclamações a inconstitucionalidade desses mesmos artigos. Exato. Então, de repente, fica fácil para a colega entender por esse exemplo aí. Exatamente. Tu olha só, o juiz toda hora declarava inconstitucional aquele artigo, porque contrariava a Constituição. Mas ele não podia tirar o artigo da CLT. Entendeu? Mas ele declarava inconstitucional. Mas só valia para aquelas partes. Aí depois outras pessoas entravam de novo na justiça com o mesmo artigo. Podia, porque a decisão do juiz só valeu para aquelas partes do processo, não valeu para todo mundo. Ah, É entendi. diferente do controle concentrado, Uhum. né? Que os efeitos não são interpartes. Os efeitos são para todas as partes, tá? Os efeitos são erga omnes, vale para todo mundo. Tá bom? Vamos lá? Então tá. Controle difuso e o Senado. Tá, essa questão aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre ela agora. Quando o STF declara uma lei inconstitucional, ele poderá oficiar o Senado Federal para que o mesmo, por meio de uma resolução, isso aqui cai em prova, eu expliquei para vocês na aula, suspenda a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional, por decisão definitiva do STF, tá? Então, olha só, o Supremo Tribunal Federal declarou uma lei inconstitucional, tá? Ele foi lá e declarou a lei inconstitucional. Quem? O STF. Gente, quem é que faz lei no Brasil? O Congresso. Então, quem é que tem que tirar a lei? O Congresso. Então, quando o STF declara uma lei inconstitucional, ele tem que oficiar quem? O Senado. Para quê? Para que o Senado, por meio de uma resolução, suspenda a execução da lei, toda a lei, ou parte da lei, declarada inconstitucional, por decisão do STF. Ok? Beleza? Isso em controle difuso. Tá? Olha o que diz o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Diz assim, ó. Suspender quem? O Senado. A execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Agora, olha o detalhe. Decisão definitiva do STF. Se o STF definitivamente declara a lei inconstitucional, isso é uma função típica dele, ele fala com o Senado, fala com o Senado, e o Senado suspende a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional. Tá, gente? É um ato... Professor, isso aí é que eu falaria sobre os efeitos vinculantes? Oi? Isso aí seria sobre as questões dos efeitos vinculantes? Exatamente, né? Porque, na realidade, é o seguinte, ó. Vocês já viram falar em súmula vinculante? Vocês sabem por que a súmula vinculante nasceu? Porque era assim, ó. O STF declarava uma lei inconstitucional, tá? O STF declarava a lei inconstitucional. Aí, ele ia lá e avisava o Senado. Para o Senado fazer o quê? Tirar a lei, suspender a execução da lei. Aí o Senado não fazia nada. O Senado se fazia de surdo e mudo e não tomava decisão nenhuma. Aí o STF pensou, como é que eu vou resolver esse problema? O STF foi lá e criou a súmula vinculante. O que significa isso? Que o STF, quando declarava uma lei inconstitucional, quando ele tomava uma decisão, e ele ficava dependendo do Senado, e o Senado não fazia nada, ele ia lá e fazia uma súmula vinculante. E a súmula vinculante vinculava toda a administração pública, direta e indireta. Tá? É um ato discricionário do Senado retirar a lei, e por isso que ele nunca retirou, e por isso que o STF criou o quê? Criou
as súmulas vinculantes. Tá, gente? Então, ou seja, o STF pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei federal, estadual ou municipal, cabendo a suspensão ao Senado. Tá? Professor, Um, professor, pode cair alguma coisa no sentido de, se a súmula vinculante só vincula a administração pública, eles falarem alguma coisa do tipo que uma lei declarada inconstitucional, mas não editada a súmula vinculante, ou ainda que editada uma súmula vinculante, ela não atinge particular? não, né? Você fala no sentido da lei é inconstitucional e não tem a súmula. Porque como a súmula vinculante, em tese, ela só vincula a administração pública, em que momento que isso atingiria a relação entre particulares, entendeu? Atingiria, tá? Ele atingiria por quê? Porque o particular, ele não pode mandar o outro particular fazer. Ele sempre vai depender de uma decisão da justiça ou de um órgão público. E esse órgão público, tá? Ele vai estar proibido de usar essa lei. Então, desculpa. Então vai pegar o particular também. Entendi. Então, numa eventual discussão judicial ou administrativa, né? Sim, Entendi. exatamente. Né? Exatamente. Obrigado. Oi. Professor, mas quando eu perguntei da questão dos efeitos da súmula vinculante, não foi nem questão da súmula vinculante, mas não tem, não sei se é na Constituição que fala a questão que vincula a todos, menos ao Congresso Nacional, que não teria essa vinculação, seria absoluta em cima dele, não é? É que assim, ó, vocês lembram que lá na Constituição está escrito que um poder não pode interferir no outro? Um poder não pode mandar no outro? Então, o que acontece? O STF não pode mandar no Congresso. Ele não pode tomar uma decisão e obrigar o Congresso, e vincular o Congresso. O Congresso é a mesma coisa que o Poder Judiciário. E o Executivo é a mesma coisa. Entendeu? Então, você fala assim, que o STF não poderia vincular o Congresso? Seria isso? Não sei se eu entendi. Eu vou tirar eu vou ver a dúvida que eu tinha referente à questão, vou lembrar, depois eu mando para o senhor. Tá bom. Tá? Então, vamos ver o que mais que nós temos aqui, ó. Então, é um ato discricionário do Senado, ou seja, o STF pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei federal, estadual ou municipal, cabendo ao Senado a suspensão. Tá? Atenção, os efeitos aqui são ex nunc. Gente, olha só a pegadinha que tem aqui, ó. Eu nunca me esqueço disso aqui, né? Porque eu me lembro, assim, quando eu estava na faculdade e o professor colocou essa questão numa prova. Olha aqui para vocês verem, ó. Eu tô falando do STF. Eu tô falando ainda do controle difuso. Tá? Eu tô falando que quando o STF decide em controle difuso, atenção! Efeitos ex tunc. Mas eu acabei de falar para vocês, olha aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. O ex tunc, que a gente... Desculpa, gente. Que a gente acabou de estudar. Deixa eu achar. Olha aqui, ó. Ó. Controle difuso. Controle difuso de novo. A decisão entre as partes é ex tunc. Tá? Quando o juiz decide entre as partes, controle difuso, ex tunc.
Quando o STF decide controle difuso, efeitos ex nunc. Tá? Não retroage. Que doideira. Tá bom? Que doideira. Mas tá aí. Vai cair na prova. Tá, gente? Então, os efeitos do controle difuso, eles dependem do ator. Por exemplo, quando é entre as partes, tá? Eu tenho ex tunc. Quando é controle difuso envolvendo o Supremo Tribunal Federal, é ex nunc. Professor, Oi. me desculpa, bateu a dúvida. O STF, ele só vai declarar alguma inconstitucionalidade em caso de recurso extraordinário, né? O processo tem que chegar nele. Tem que chegar nele via recurso extraordinário. Aí a decisão no REX é que ela vai ter esse efeito ex nunc. Exato. Mas se for no controle concentrado por uma DIN, DPF, tarará, aí vai ser ex nunc. É isso? Não, vamos chegar lá no concentrado. Por exemplo, agora Ah, tá. só lembra difuso. Tá, Tá? beleza. Só lembra difuso agora. Não vai Beleza. confundir. Tá Tá bom? bom. Tá? Então, olha aqui, ó. Ex nunc. Ok? Professor, Um detalhe. No caso de aplicação do inciso 10, do senador fazer alguma coisa que nunca fizeram, os efeitos da decisão são ex nunc, não retroagem. Quando o STF declara inconstitucional lei em controle difuso e o Senado suspende a lei, os efeitos são ex nunc, tranquilo, e vale para todo mundo, ó. Tá bom? professor, Oi. a diferença vai ser sempre quando for entre as partes. Ex nunc, quando não citar nada a respeito disso, é ex nunc. É isso. Aí o erga omnes é quando de fato o Senado suspende. Erga omnes significa todos os homens, né? Então, erga omnes, a decisão vai valer para todo mundo, porque está no STF. Agora, tu olha que quando não está no STF, quando está lá no juiz de primeiro grau, a decisão só vale para as partes do processo. Não vale para todo mundo. E quando está lá no STF, a decisão vale para todo mundo, ó. Erga omnes. Tá? Procedimentos em caso de inércia do Senado. O Senado está sempre em inércia, né? Suspensão está escrito errado aqui. Com essa suspensão por parte do Senado, como essa suspensão por parte do Senado sempre foi de aplicabilidade reduzida, pode o STF editar a súmula vinculante, garantindo a segurança jurídica das decisões. Tá, gente? Vamos lá. Tá. Agora, o STF inventou uma coisa, né? O STF gosta de inventar umas coisas, ele inventou uma coisa. Efeitos da modulação dos efeitos da decisão em controle difuso perante o STF. Tá, que bicho é esse, meu Deus do céu? Excepcionalmente, tá? Além de produzir efeitos para todo mundo, ó, o STF decidiu efeitos para todos os homens. Pode ter efeitos ex nunc, tá? Pode ter efeito pró futuro, desde que decidido por 2/3 do STF. É a modulação dos efeitos da decisão. Gente, o STF decidiu. Eu vou traçar uma reta aqui, ó. Tá? Traçar uma reta aqui. E vou traçar uma reta aqui, ó. Fechou. Quando o juiz decide, quando o juiz toma uma decisão aqui, ó, aqui no meio o juiz tomou uma decisão, ó. Tá? O juiz tomou uma decisão aqui. Em controle difuso só vale para o A e para o B. Tá?
e é ex tunc. A decisão retroage ao início do processo. Ok? Ex tunc. Retroage ao início do processo, entre as partes, controle difuso. Quando o STF toma uma decisão, ó, o STF toma decisão. Tomou a decisão aqui, ó. Controle difuso. Não retroage, é só daqui para frente e vale para todo mundo. A do juiz retroage e vale só para as partes. A do STF só daqui para frente e vale para todo mundo. Só que aí eles vão falar para vocês que o STF pode modulação. Ele pode modular os efeitos da decisão. Como assim? É como se o STF pegasse essa régua aqui, ó, tomasse uma decisão aqui, e ele vai dizer a partir de que momento retroage, quando retroage, ou a partir de que momento começa a valer esse negócio. Então, é como se ele pegasse o botão de um rádio, né, e jogasse o ponteiro para cá, ou jogasse o ponteiro para lá, e dissesse, eu tomei uma decisão hoje, dia 24 de maio de 2022, mas a minha decisão, ela só vai valer a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Ele modulou os efeitos da decisão. A decisão só vai valer em 2023, ó. O STF tem esse poder de modular os efeitos da decisão em controle difuso. Entenderam? Só que para ele tomar uma decisão dessas, ele precisa de 2/3 dos votos dos ministros, ou seja, ele precisa de 8 ministros, com a cabeça bem frouxa mesmo, para pegar e tomar uma decisão dessas, de modular os efeitos da decisão. Ou seja, eu decido hoje, mas a minha decisão só começa a valer daqui a 6 meses. Entendeu? O STF pode fazer isso. São os efeitos da modulação dos efeitos da decisão. Ok? Alguma pergunta até aí, meu povo? Tem alguém aí? Tem, gente? Tem a questão lá no grupo. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir, não. Professor, eles não teriam o poder de, nessa modulação, decretar a retroatividade, né? Teriam. Teria. Poderia? Pode ser tanto para trás. O STF ele tem o poder de modular as suas decisões, tanto para frente quanto para trás. Tá? Ele tem esse poder. Ok? Tentando carregar minhas mensagens aqui. Vamos ver se vai carregar. Professor, você acha que o princípio da parametricidade pode cair na prova? Qual? Princípio da parametricidade. Em relação É a relacionado com a compatibilidade das normas infraconstitucionais que são editadas antes ou após a promulgação da Constituição Federal. Não, isso aí a gente vai ver. Né? Mas aí a gente analisa a recepção, ok? A gente analisa a recepção da lei, a não recepção, a revogação, tá? Por exemplo, como é que eu vou falar assim para vocês? Deixa eu abrir aqui deixa eu ver se eu consigo abrir a minha câmera aqui. Tá? Olha só. Você imagina assim, ó, a Constituição ela é de 1988, né? Você imagina uma lei de 1984, ok? Eu posso fazer controle de constitucionalidade dessa lei? Não, não pode, porque daí está antes da Constituição, né? Isso, eu não posso. O que eu faço com essa lei? Eu recepciono ela?
Posso recepcionar ela? Se a Constituição ela permitir, tiver expressa, que pode, né? Eu posso recepcionar ela Recepcionar ou eu ela. posso revogar ela, confere? Sim. Eu Aham. posso recepcionar ou eu posso revogar essa lei, tá? Uhum. Olha só a questão que cai na prova, ó. Vocês viram que no início da explicação eu falei que uma lei tem que ser materialmente constitucional e formalmente constitucional, confere? Sim. Materialmente é quando o texto da lei não contraria a Constituição. Então, ela é materialmente constitucional, tá? Formalmente constitucional é quando a lei é feita conforme está escrito no processo legislativo, ok? Agora, olha a pergunta que eles fazem em prova para vocês. Eu pego uma lei de 1975 e eu vou recepcionar essa lei. O que que eu analiso na lei? Eu faço uma análise formal, eu faço uma análise material, ou eu faço só formal, ou eu faço só material? O que que vocês acham? Você A analisa A se lei ela de quando for. que você falou? A lei é de 1975. Professor, você 75 analisa. anos da Constituição. Ela tem que ver, analisar a questão material, né? Se o conteúdo dela não está em confronto com a Constituição, no caso, né? Professor, no caso, Fala. você analisaria se ela é material e formal com a antiga e material com a atual. Seria isso? Exatamente, né? Então, olha só, a lei anterior à Constituição de 88, em relação à Constituição de 88, eu só faço a análise material. Sim, Eu aí não a faço análise análise formal. formal seria relacionado com a Constituição decorrente ali daquela data. Exatamente, Porque não né? tem como você olhar formalmente uma Constituição que já passou, né? Que não existe mais. Exatamente. Mas o que Professor, eles vão te perguntar na hora da prova é só isso, ó. Lei anterior à Constituição de 88, eu só faço análise material. E eu não faço controle de constitucionalidade dela. Eu não faço controle. Eu recepciono ela ou eu revogo ela. é isso que eu queria perguntar, professor. Teve um caso da lei da imprensa, ou sei lá, alguma coisa assim, que ela era anterior à Constituição de 88, ela está vigente, mas aí ela foi revogada. Isso. E ela foi revogada, acho que foi não sei se foi uma DPF, foi uma ADC, eu não lembro qual que foi Isso. mas foi num controle concentrado. Aí não é, porque não é caso concreto. Entendeu? Eu só analiso a lei. Qual a diferença de caso concreto para abstrato? Caso concreto é um processo judicial, é uma ação judicial, tá? Abstrato é quando eu pego a lei aqui na minha mão, ó, pego a lei na minha mão, vou lá no Supremo Tribunal Federal e entro com ação contra a lei. Só contra essa lei. Essa lei é inconstitucional porque ela prejudica o imposto X lá, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu digo que a lei é inconstitucional. O caso concreto é quando a Maria está brigando com a Joana e a Maria está usando a lei e aí o juiz disse, Maria, essa lei que tu está usando é inconstitucional. Esse é caso concreto. Tá? Entendi, não. Tá, porque é um caso bem, é um caso prático de que mostra exatamente o que você estava tentando explicar aqui. Acho que na lei de imprensa eles fizeram só essa análise. A Só. lei ela não é compatível com a Constituição de 88 e Exato. revogou ela inteira. Exato. Exato. Né? O controle de constitucionalidade, gente, é assim, ó, a gente tem que fazer, a gente vai, esse material aqui eu vou até mandar para vocês já começarem a ler ele, né? Vamos ver se a gente consegue fazer mais, vamos ver se a gente consegue fazer uma aula amanhã, vamos ver se a gente consegue fazer uma aula quinta, vamos ver se a gente consegue fazer uma aula todos os dias agora, até o dia da prova, aí o que der. Para todos os dias a gente falar um pouquinho, entendeu? Para vocês irem pegando o jeito. Olha só, primeiro,
esse material que eu tenho de controle e constitucionalidade aqui, ele é a base para tu entender o controle. E depois a gente vai ver especificamente como que a FGV está cobrando controle. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vai ter que analisar as questões deles e ver o que eles estão cobrando. Tá? Só que se tu não entende esse base daqui, tu não consegue entender as questões da FGV lá na frente. Claro que as questões lá, tu vai ver que são bem mais difíceis do que a gente está falando aqui, porque são em cima de casos, decisões do STF. É só que eles perguntam, né? Disputa entre a União e o Estado, ok? Então, tem caído lá, mas a gente tem que entender essa base aqui para poder enxergar um pouquinho lá na frente. Professor, com relação ao controle repressivo, no Tribunal de Contas, o ano passado, o STF, ele não, agora não está alegando que o Tribunal de Contas não faz mais controle de constitucionalidade? Desculpa, como é que é? Desde o ano passado, o STF agora não colocou que o Tribunal de Contas não faz mais controle de constitucionalidade? O STF falou isso? Na questão repressiva? Eu não lembro de ter visto essa situação. Eu não lembro mesmo. Se tem alguma coisa aí, se tem, cola para nós no grupo. Vamos ver aqui o que a colega escreveu aqui, ó. O presidente da República editou a medida provisória ampliando o período de inelegibilidade daqueles que fossem definitivamente condenados pela prática de determinados ilícitos. Por entender que a matéria não poderia ser disciplinada em medida provisória, o partido político Alfa, que contava apenas com representação na Câmara, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, argumentando que a existência de vício formal de inconstitucionalidade. No dia seguinte, a referida medida provisória foi convertida em lei, sem que fosse promovida qualquer alteração no texto original. Apesar da conversão, o partido político Alfa não promoveu o aditamento da petição. Qual era a ideia aqui mesmo? A hora que a colega botou isso aqui, eu não lembro o que a gente estava discutindo. Vocês lembram aí? Não, a questão aí da afronta, né, da medida provisória contra o partido está alegando a inconstitucionalidade para o senhor fazer uma... É que não existem alguns assuntos que não cabem em medida provisória, entendeu? Então, por exemplo, quer ver aqui, ó. Vamos ver onde é que eu entendi que aí o vício é de iniciativa, né? Temática, né? Sim. Né? Deixa eu achar um negócio aqui para vocês. Onde é que eu tô? Aqui. Olha só. Deixa eu abrir aqui a questão. Deixa eu chegar aqui. Vai ter medida provisória. É uma questão, professor, que tem algumas alternativas, que fala assim, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar a conversão da medida provisória em lei, independentemente de aditamento, acarreta perda de objeto da ADI. Ou letra B, o partido político Alfa não tem legitimidade para deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade. Letra C, a medida provisória número XX não apresentava qualquer vício formal considerando a matéria versada. Letra D, o não aditamento da petição inicial a situação indicada não gera prejudicialidade superveniente. E a letra D, que é a resposta correta de acordo com o gabarito. Olha aqui, ó. Ó, é proibido, ó, é proibido, tá? Proibido, medida provisória sobre direitos políticos. Onde está escrito isso? Na Constituição Federal. Inelegibilidade é direito político, né?
Qual artigo, professor? Acho que deve estar lá no 62. Tá? Está no nosso material aí, ó. É proibido a edição de medidas provisórias sobre direitos políticos. Entendeu? Então, aquela medida provisória lá, ela é inconstitucional, constitucional material. Entendeu? Vou achar Não, aqui. então, mas aqui a questão Eu acho que a questão fala de também mistura legitimados para DI, um monte de coisa, né? Sim, aí os legitimados, aí quem que pode entrar? Quem que pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade? Eu já mostro aqui para vocês, ó. Quem que vai entrar? Então, mas o que a questão coloca como gabarito correto é que o não aditamento da petição inicial na situação indicada não gera prejudicialidade superveniente. Não gera. Olha aqui, ó. Quem é que entrou com a DIN lá? O deputado? Ó. Não, foi o partido político, partido político com representação só na Câmara. Tá. Olha o que está escrito aqui, ó. O partido político tem que ter representação aonde? No Congresso Nacional, olha aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, um partido político que tem representação só na Câmara, tem representação no Congresso? Sim ou não? Boa pergunta. Ó, o Congresso é igual à Câmara mais o Senado. Então, no caso, não. Se ele tem representação na Câmara, ele tem representação no Congresso. Entendeu? Porque a Câmara está dentro do Congresso. Então, se ele tem um deputado, ele já tem representação. É isso que eu ia... Então, assim, ou na Câmara, ou no Senado, ou nos dois, né? É alternativo. Basta ter um deputado, um senador, que ele já tem representação. Até porque quem pode mais, pode menos, né? Não, eu ia falar, até porque quem pode mais, pode menos. Se um parlamentar pode implementar mandado de segurança para questionar vice formal lá, quanto mais o partido, né? Essa questão do deputado entrar com mandado de segurança, essa questão cai em prova, hein? Tá? Essa questão cai em prova aí, ó. Tá? Cuidado que essa questão cai em prova. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Olha aqui, ó, o que a Marisa colocou aqui. Sancionada em junho de 2020, a lei federal determina que os consumidores deverão ser previamente notificados da data de desligamento de serviços públicos essenciais, como água, gás e energia elétrica. A lei proíbe ainda a suspensão desses serviços às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou vésperas de feriado por inadimplência do usuário. Marisa, dá uma olhada aí. Eu tenho quase certeza que essa lei aqui, ela foi declarada inconstitucional. A lei proíbe ainda a suspensão desse serviço. Tenho quase certeza que essa lei aqui foi declarada inconstitucional, tá? Ó. Olha aqui, ó. Energia elétrica é matéria de competência privativa da União, deve ter sido por isso que... acho que tá certo, Marisa. Foi por causa disso aqui, ó, que a lei do Mato Grosso do Sul foi declarada inconstitucional. A lei do Mato Grosso do Sul foi declarada... até pode cair na prova de vocês, viu? Até pode cair na prova de vocês, ó. A energia elétrica é matéria de competência privativa da União. Por isso que a lei do Estado do Mato Grosso do Sul, que proibia cortar energia elétrica sexta, sábado, domingo e véspera de feriado, foi declarada inconstitucional. Tá? Porque legislar sobre energia elétrica não é competência do Estado, é competência da União. Ok? E é competência privativa. E privativa é legislar. E o Estado não legisla. Tá, gente? Boa questãozinha para cair na prova de vocês, hein? Beleza, pessoal? E aí, gente, mais alguma coisa? Acho que por hoje já deu. Tá, por hoje já tá bom, professor. Vamos ver qual slide a gente parou aqui para a gente continuar amanhã. Deixa eu me achar aqui, senão depois eu perco o slide. Paramos no controle difuso.
na parte do Mas o Senado. último slide 15, tá? O último slide que a gente viu foi o 15. Próximo é o controle concentrado. Tá ok? Ótimo. Aí eu vou mandar os materiais para vocês lerem. Tá? Tá bom. Beleza, gente? Boa noite. Acho que foi proveitoso. Deixa eu ver se gravou aqui a aula. Vai disponibilizar amanhã no grupo lá. Valeu, professor. Boa noite. Ah, gravou. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, colegas. Valeu, professor. Boa Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, professor. Parabéns pela aula e abraço aos colegas. Valeu.